Guardiãs do Amor. A missão das pombagiras na Terra. Vanderlei de Oliveira, pelo Espírito Pai João de Angola. Capítulo 3. Maria Mulambo fechando o corpo contra a magia negra. Ciente de que o caso de Renato renderia uma longa experiência, chamei Rafael, o jovem que sempre fazia o serviço de um repórter, para nos acompanhar nas medidas de socorro, mais 2 estudantes de nossos círculos de mediunidade no Hospital Esperança, e ainda algumas pessoas ligadas à obra que Renato conduzia no mundo físico. Fazia-se necessário construirmos registros importantes sobre a missão das pombagiras na Terra e colaborarmos com o socorro apropriado. Além deles, sempre nos apoiando, estava o Baixinho. No futuro, destinaríamos esses apontamentos ao mundo físico, pela psicografia. Integravam nossa equipe os queridos Gonçalo e Salete, ambos desencarnados há menos de 2 anos e com uma extensa ficha de serviços ao espiritismo brasileiro. No entendimento de Rafael, eram amigos com vivência pequena nos temas da mediunidade e demonstraram enorme interesse em ampliar os seus conhecimentos. Além deles, contávamos com um novo amigo, Teófilo, protetor de obra social Irmão Teófilo, no Rio de Janeiro, sob os cuidados de Renato e sua equipe. É um trabalho divudo, com crianças da comunidade, focado em educação e orientação do Evangelho à luz do Espiritismo. Passamos a eles, em uma breve reunião, as informações iniciais sobre os atendimentos e deliberamos algumas medidas que seriam levadas a efeito no desdobrar dos próximos dias. Salete, curiosa e agradecida, nos perguntou: Pai João, estou muito interessada e já fiquei com uma questão um pouco angustiante para mim. Por que começar a estudar o tema mediunidade em um terreno tão diferente? Não seria melhor para nós, iniciantes no tema, buscarmos as escolas dos centros espíritas? Faremos isso também, Salete, e o proveito será extenso. No entanto, a oportunidade de pesquisar o tema mediunidade em uma perspectiva menos rígida é desafiadora. Enquanto encarnada, você e muitos aqui em nossa equipe tiveram a oportunidade de investigar uma parcela mais conhecida e aceita nos serviços da mediunidade, dentro dos padrões das reuniões espíritas mais tradicionais. O fenômeno mediúnico tem uma amplitude muito maior, e isso será um vasto campo de aprendizado a todos vocês. Compreendi. O caso de Renata e Vilma envolve situações graves que estão em andamento no tema da mediunidade. A mistificação e os enganos no uso da bênção mediúnica como forma de enganar e lucrar materialmente. Por conta de fatos como esses, nos campos do exercício mediúnico, o nome das pombagiras e dos Exus, espíritos pertencentes a uma hierarquia de respeito e autoridade, foram difamados e jogados na lama dos preconceitos populares. Essa hierarquia de embaixadores do Cristo presta os serviços mais extensos que envolvem a quebra de magia negra e obsessões mais complexas e, sobretudo, desmanche de feitiço. Eu fiquei sabendo, Pai João, que aqui no Hospital Esperança temos alas específicas do trabalho da hierarquia Exu. Poderemos ter contato com eles? Certamente. À medida que nossas iniciativas evoluírem, inevitavelmente vocês vão conhecê-los de perto. Por agora, temos aqui o Baixinho, que é o nosso elo com as equipes das pombagiras e Exus. Poderão interrogá-lo no que desejarem. Apenas alerto que ele não gosta muito de falar. Não é, Baixinho? É verdade, pai. Gosto de ficar mais caladinho, sim. No dia seguinte, na empresa, Vilma esperava ansiosa a chegada de Renato. Não se continha, supondo que ele havia entendido o recado ao ser presenteado com a flor. Embora tenha ficado sem entender o que aconteceu com ele, que sumiu do escritório no dia anterior, passou a noite em viagens mentais sobre o que poderia ocorrer depois de lhe enviar o presente. Assim que chegou ao escritório, arrumou um pretexto para saber se Renato havia chegado e veio o que ela considerava uma má notícia. Ele estaria fora por 2 dias. Na verdade, essa foi uma deliberação que ele tomou com Juliana, logo após a reunião mediúnica na noite anterior. Não queria voltar ao escritório enquanto não conversasse com Dona Maria Mulambo na sexta-feira. Vilma se desorientou mentalmente, chamando em seus pensamentos por Maria Padilha, nome do qual a cigana da sedução se apropriou, para acalmá-la e fazer entender o que acontecia.
O nível de desorientação de Vilma era tão visível que as colegas perceberam logo a sua conduta, a ponto de Ângela, uma delas, chegar a perguntar: Está passando mal, Vilma? Não estou bem. Será que você pode me acompanhar uns minutos à sala de café? Sim, claro, vamos lá. O que está acontecendo? Ah, amiga, sabe o que é? Fico até sem jeito de falar. Coisas do amor. Ah, querida, eu entendo. E como eu entendo? Mesmo? Também tenho meus perrengues. Eu estou meio transtornada por uma pessoa de quem eu esperava uma atenção especial e... Ah, nem sei mais, viu? Homens, são todos iguais. É o seu namorado? Ainda não. Uma pessoa em quem estou interessada. Nem tivemos nada. Mas sei lá, minha mente está ficando zureta, louca. Apaixonada? Totalmente. E tem mais uma coisa que eu vou lhe contar. Mas, pelo amor de Deus, não comenta isso com ninguém. Conte comigo. Eu fiz umas coisas para ele cair em meus braços. Macumba? Uhum. Você acredita? Bem-vinda ao time, amiga. Eu sou dessas. Já fiz muito. E deu certo? Totalmente. Tudo o que pedi aconteceu. Paguei caro, mas consegui tudo. Tem horas que eu fico duvidando de que essas coisas vão resolver. Sei lá. Ontem mesmo coloquei um pó que a pombagira me deu em um objeto que dei a ele de presente. E até agora nada. Amiga, tenha paciência. As entidades trabalham duro, mas tem que ter paciência. É, acho que sim. Eu sou muito impulsiva, sabe? Quero tudo para ontem. E paguei muito caro também. Então eu acho que tinha que ter mais qualidade no trabalho. Você não acha? Não sei, amiga. Só sei que isso dá certo. Eu também desejei uma pessoa. Fiz e deu tudo o que queria. Só que sabe como é, né? O quê? Não deu certo? Não, não deu. Ficamos juntos algum tempo e foi só problema. Tem horas que até me arrependo de ter feito o despacho. Até agredida na cara eu fui. Terminamos há um ano e estou sozinha. Parece que alguma pessoa não gostou do nosso relacionamento e eu desconfio de quem seja. Deve ter feito coisa pesada para nós. Que triste. Hoje estou bem e nem gosto mais de falar nisso. Tá mais tranquila? Estou sim. Conversar com você me deu esperança. Vou voltar ao trabalho e ter paciência. Nossa equipe estava presente durante a conversa delas. Matilde, a mãe desencarnada da Vilma, olhou para nós e disse: Eu me envergonho da minha filha, desculpem. Disse com os olhos marejados. Não há por que se envergonhar, Matilde. Vilma tem lutas que a ela pertencem. Ela foi muito mimada por mim. O resultado está aí. Acha que pode obter tudo o que quer, a que preço for. Sempre foi assim. Não é sua responsabilidade, e a vida vai ensiná-la muito com toda essa história. Ela vai sentir e aprender. Salete, muito curiosa, consolou a mãe aflita com um abraço e nos perguntou: Querido pai João, acho que vou ter muita dificuldade com meus julgamentos nessas nossas visitas. Ouvindo o que a Ângela disse a Vilma, não deixou de passar pela minha cabeça algo do tipo: bem feito que deu tudo errado. Desculpe a minha índole, nem sei se devo continuar com esse aprendizado. Sou muito crítica. E nunca deixará de ser, se não aprender como lidar com isso. No fundo, sua revolta foi em ver como as pessoas andam infantis com temas tão sérios. Essas posturas despertam indignação mesmo, minha filha. Nem por isso precisamos dizer bem feito. Assim como Ângela, muitas pessoas tentam conquistar bens materiais, casamentos, curas e toda forma de benefícios usando magia. Os resultados são catastróficos, porque envolvem intromissão na lei kármica. Essa moça já é nossa conhecida. Ângela fez o despacho para separar um casal que já tinha muitas lutas no grupo familiar, com filhos doentes e outras provas. A separação levou a ex-esposa à depressão e ela cometeu um crime terrível contra o próprio filho pequeno, e isso teve como efeito a sua prisão. O ex-marido saiu do casamento, alegando que precisava cuidar de sua felicidade. Segundo ele, casou-se com uma doente mental, mas na verdade nunca teve respeito por ela. E sempre alegava que suas traições eram devidas à doença da esposa, que ele feria, desrespeitava e agredia. Por fim, Ângela entrou da pior forma em sua história, conquistando-o com o poder de feitiços. Passado um ano, esse mesmo homem, que justificava sua infelicidade à ex-mulher, fez a infelicidade de Ângela, traindo-a, espancando-a
e ainda levando o dinheiro dela. O que aconteceu, em verdade, é o que está nos fundamentos universais da magia. Quando você coloca seu interesse em ação perante a vida, é necessário averiguar se esse interesse sintoniza com o fluxo natural da vida, isto é, com o que chamamos de vontade divina. Se isso não ocorrer, a invasão à lei kármica é enorme. A vontade divina é o caminho mais seguro para deixar fluir o karma pessoal. Nele encontramos segurança, sentido de viver e gratidão. Essas três condições emocionais, sim, deveriam ser o fio condutor de toda magia na Terra. Segurança edificada na construção de uma relação de amor consigo mesmo, na qual a criatura não se sinta abandonada, carente e rejeitada, e sim preenchida e forte para caminhar com seus próprios pés. A magia de segurança vai banir o medo e dilatar a coragem diante das provas com as quais se estabelece o aprendizado. Sentido de viver, construído com ideais nobres, que não firam e nem lesem a ninguém. Construção de uma vida inspirada na honestidade e nos valores morais, que preencham o coração de alegria e ativem o DNA da esperança no corpo humano e na mente sadia. A magia da esperança torna a criatura apta para descobrir o seu mapa pessoal perante a reencarnação e a reunir todos os esforços e sacrifícios necessários na superação de suas dores. E gratidão, que é o sentimento com o qual a frequência vibratória da alma se eleva ao nível de prosperidade e vitalidade, situando a pessoa na rota da abundância em todos os sentidos de sua experiência. A magia da gratidão é o aval da alma para todas as conquistas humanas possíveis. Na condição de fio condutor, a segurança deveria ser a meta de toda magia, o sentido de viver, a essência a ser recuperada, e a gratidão, o rumo libertador que livre de qualquer amarra ou obstáculo. A magia para a segurança seria ensinar o caminho da coragem. A coragem varre qualquer sensação de desamparo. A magia para o sentido de viver seria resgatar a arte de sonhar. Quem sonha cria laços com o futuro e alimenta sua alma de energia essencial para caminhar no presente. A magia para a gratidão seria ensinar a perdoar todas as mágoas. Diluir as mágoas é explodir com a maior pedra do caminho, a fim de alcançar condições interiores sadias e libertadoras. Magia e roteiro moral, magia e educação emocional, esses são os melhores ingredientes que conectam a criatura com a sua força pessoal. A pessoa insegura vai pedir um marido ou uma esposa nos serviços espirituais de enfeitiçamento. A pessoa infeliz e sem razão para viver vai pedir um emprego, uma aprovação no concurso, uma facilidade. E a pessoa magoada vai pedir vingança e benefícios por se sentir pobre e desprovida de sorte. Quando atendidos os pedidos conforme os desejos, é só ruína e mais dor, porque a solução para essas questões não está nas ilusões dos pedidos humanos. E o mais grave, há quem atenda aos pedidos, há quem faça as mexidas kármicas, como faz o médium Osório, e nisso reside o grande problema. Ângela atraiu para si, com aquele despacho, o karma do homem e da mulher que foram alvos de suas magias. Pagou caro, alcançou o que queria, mas se desestruturou em doenças, sofreu agressão física e teve perdas materiais. Trouxe para sua vida o que pertencia a outrem. Magia invasiva é o mesmo que penetrar na teia vibratória alheia, trazendo para si a conta que deveria ser paga por outras pessoas. Ficou com ela o aprendizado que, pouco a pouco, vem sendo consolidado. Sua fala é esclarecedora, pai João. Abriu-me muito o olhar. Mas para mim, que sou uma julgadora compulsiva, parece-me que ela não aprendeu, tanto que deu esses conselhos para Vilma. É provável que não, Salete. Ela tem um coração ingênuo como muitos. Estão acostumados a conquistas fáceis, usando o pensamento místico, muito enraizado no povo brasileiro. E aqui não falo só das mulheres, mas também de homens que se regem por esses princípios infelizes. É uma tendência milenar do ser humano de alcançar seus interesses negociando com Deus. Eu juro que queria conhecer essa pombagira que orienta o tal Osório. Diria umas poucas e boas para ela. Não se atreva, Salete. Já assistimos cenas lamentáveis de enfrentamento com a cigana da sedução. Sua capacidade hipnótica e seu temperamento agressivo são fontes infelizes de veneno e destruição. Ela não é uma mulher comum, é uma feiticeira com poderes mentais incalculáveis. Meu Deus, esqueça o que eu disse. Ainda morro de medo dessas coisas. Ave Maria! Melhor mesmo, minha filha. Falei, olhando para baixinho.
que já passou por muitas dessas vivências de confronto com quiumbas e espíritos impostores. Após o breve diálogo entre Vilma e Ângela, tomamos algumas medidas de asserenamento para ela e nos deslocamos para outras atividades. Destacamos guardas vigilantes naqueles 2 dias da ausência de Renato, entre eles o baixinho, para tomar conta de Vilma, cujo campo mental se desorganizou completamente. Eles a acompanhavam em casa e no trabalho profissional. Ela não dormia bem, sentia-se triste e angustiada com a falta de notícias. Já se encontrava cansada e exausta mentalmente. Tentou, inclusive, marcar uma consulta de urgência na casa de atendimento de Osório, mas não conseguiu. Naquela noite, Renato e Juliana se preparavam para visitar a seara umbandista Pai Benedito. Havia chegado o dia da visita a Dona Maria Mulambo, algo muito aguardado por toda a nossa equipe de trabalhos. Por volta das 19h30, o casal chegou à casa umbandista. Foram recebidos com muito carinho, pegaram a senha e aguardaram o início da sessão. Os atabaques deram o tom do início e os ogãs cantaram para abrir a gira. Fizeram a defumação, saudaram o Exu e em seguida houve a manifestação de Omulum. A casa estava lotada. Não tinha como se mexer na assistência. A energia estava em frequência de cura e tratamento de saúde. Tudo muito organizado e simples. Aí a Lorixá, mãe Carina, com seus 40 anos, incorporou Dona Maria Mulambo, que deu uma sonora risada e saudou a todos, dizendo: Exu abre caminhos, Exu é servidor. Quem pede para Exu abre o olho da consciência. Falange de trabalhadores do bem e da luz, servimos a lei. Veja bem no seu coração o que deseja de Exu. Nessa casa só fazemos o bem. Não peça coisas de gente louca que desdenha a vida dos outros. Aqui a nossa tarefa é ajustar os ponteiros dos relógios que não marcam o tempo correto. Se está atrasado, adiantamos. Se está rápido demais, seguramos. O caminho é seu. Nós cuidamos do tempo. Nós cuidamos da hora. Se sua vida está devagar, prepara para correr. Se está corrida demais, segura, porque vai ter que parar. Não somos deuses nem feiticeiros. Somos agentes do serviço do bem, justiceiros que oferecemos o fruto conforme a plantação. Damos o que você merece e o que você necessita. Tem medo de mandinga? Vou olhar sua cabeça. Tem medo do mal? Vou olhar seu coração. Eu sou Maria Mulambo, Laroê Exu, que se abram os trabalhos da noite. Após a fala, a pombagira deu outra risada alegre e saiu para um canto do salão, onde tinha uma cadeira para ela e o consulente. Foi servida de uma taça de champanhe rosé, que bebericava pouco a pouco, sem exageros. Várias pessoas passavam pela sua assistência, enquanto outros médiuns, incorporados com seus exus, também orientavam outras. Era um serviço sem igual, com vários médiuns incorporados, orientados pela Yalorixá Carina, uma mulher muito consciente de valores morais enobrecedores. Havia limpezas energéticas no corpo astral, conselhos de esperança e fé, avisos importantes e orientações necessárias e magias sendo desfeitas. Os atabaques continuavam afinados e os ogãs cantavam para Exu, provocando uma irradiação de força que podia ser vista a longa distância em nosso plano, tamanha luminosidade. Porém, com Dona Maria Mulambo, que atendia poucas pessoas, a conversa era mais longa. O próprio Zelão, funcionário de Renato, foi chamá-lo, dizendo que Dona Mulambo pediu para que o casal fosse junto, não somente ele. Chegando até lá, Zelão providenciou mais uma cadeira e Dona Mulambo disse: Boa noite para vocês, casal, e deu-lhes um afetuoso abraço. Boa noite, Dona Maria Mulambo, responderam ambos. Está nervoso, homem? Um pouco. Não conheço nada de Umbanda. Mas igual sua mulher, tá de boa, não é, Juliana? É verdade, Dona Mulambo. Eu mesmo estou surpresa. Estou me sentindo em casa. Vem cá, mulher, me dá outro abraço aqui. E Juliana foi abraçada novamente com imenso carinho e afeto pela pombagira. Nossa, Dona Mulambo, o coração agora quase saiu pela boca. Encontro de coração de mulher com coração de mulher é poderoso, né, moça? Demais. A senhora é muito poderosa, isso sim. Bom, vamos logo para as coisas práticas. Eu já esperava você aqui, sabe, homem? Tenho essa sensação. Então deixa eu começar dizendo uma coisa. Sabe aquela mulher que foi anteontem na sessão da sua casa espírita, em nome de Elantra? Sei sim. Na verdade, ela nos trouxe uma mensagem de nossa benfeitora. E quem é essa benfeitora? Elantra. Elantra sou eu, meu filho. A senhora é Elantra? Quer prova? Mas como assim?
Então eu não entendi o que a senhora disse. Você se lembra da mensagem que enviei há um ano sobre a importância de dar proteção para as crianças contra a ação dos traficantes da região? Nossa, então a senhora e Elantra são o mesmo espírito? A Maria Navalha trabalha aqui. Está vendo aquela médium ali? E apontou para a filha de santo da casa que trabalhava incorporada. Sim, parece que ela tem um jeito com que Dona Navalha se manifestou em nossa casa. É ela quem recebe a Dona Navalha? Quer ver só? Dona Mulambo chamou a médium incorporada que veio até eles. Olha só quem está aqui. Viu só, Dona Mulambo? Deu seu recado direitinho, disse Dona Navalha pela médium, que não tinha o menor conhecimento do fato. Viu só? Aqui somos uma falange. Trabalhamos juntos e com vários nomes. Estou muito surpreso e, ao mesmo tempo, extremamente feliz em saber que a senhora já protege a todos nós de alguma forma. Eu esperava aqui porque você e sua obra estão precisando abrir os canais de proteção. Mesmo, Dona Mulambo? Você não está sentindo o peso da zoiuda? Zoiuda? Tua funcionária feiticeira, com aqueles olhos gordos, é uma interesseira, criança mimada. É ela mesmo que tem feito essas coisas, Dona Mulambo? É ela. Mas isso não tem nenhuma importância, não. Eu vou lhe falar umas coisas que importam de verdade. E você, Juliana, não se assuste, porque seu marido é do bem. Se não fosse, eu o chamava aqui sozinho para dar um couro nele. Ele não está fazendo como muitos que não prestam. Renato é limpo. A zoiuda está metida com gente da pior espécie. Ela não tem a menor noção do que está fazendo. Fez serviço de amarração para você, meu compadre. Serviço pesado. Gente louca que mexe com qualquer porcaria por dinheiro. Pois é, Dona Mulambo. Ao mesmo tempo que fico com medo ao receber essa notícia, não sei se acredito nela. Homem, depois de tudo que você vem sentindo na cabeça, ainda tem dúvida? É verdade, está difícil mesmo, mas fico me culpando, como se tudo fosse eu quem estivesse criando. Sinto como se fosse falta de vigilância, em função do que aprendi. Você fez alguma coisa para ela querer você? Não, absolutamente. Onde está a dúvida? Não está se sentindo mal com tudo isso, compadre? Não está sem saber como sair disso? Sim, eu realmente não consigo entender a natureza dessa tormenta. Nunca passei por isso e nunca dei motivos. Então por que se culpar? Vou explicar. Começa assim, com essa coisa que você não entende. Daqui a pouco, de tanta culpa, você vai aceitar que é um sentimento seu por ela. Depois vai se perguntar se ainda quer sua patroa. E o próximo passo é simples. Vai descartar tudo para ter um novo amor. Daí, uma vida sólida é derrubada por uma mera fantasia. Esse é o caminho da obsessão e do alcance das magias ruins. Criar confusão na cabeça dos fracos e arruiná-los com mentiras. Meu Deus, nem quero pensar, Dona Mulambo. É assustadora a sua versão psicológica. Nunca havia pensado nisso. É assim que gente do mal trabalha, fortalecendo a falsidade no coração humano até as pessoas acreditarem que o falso é o verdadeiro. Nesse estágio em que você se encontra, ainda está fácil resolver. Mas brinca com isso para ver onde pode chegar. Mas eu não tenho nenhum interesse nessa mulher, Dona Mulambo. Não precisa. O capeta cria isso na sua mente. Eles são ótimos nisso. Fácil, fácil. Meu Jesus. Então, Dona Mulambo, existe mesmo magia de amarração no amor? Existe sim. Fácil de fazer e difícil de desfazer, principalmente quando o alvo não ajuda. Não é o seu caso. Qual o resultado disso? Pergunta para quem fez. Não conheço um caso que não tenha acabado em encrenca, e da pior que se pode imaginar. Por que vocês atendem a esses pedidos? Quem disse que atendemos? É o que dizem de vocês, as pombagiras. O que dizem não é a verdade. São falsas verdades, que precisam de muito esclarecimento. Os espíritos femininos que ainda fazem essas coisas só denigrem o nome das verdadeiras pombagiras e fazem os humanos pensarem que atuamos como uma agência de casamento ou como as rameiras a serviço de desejos mundanos. A falsa pombagira que atendeu ao pedido de Vilma, como Maria Padilha, citou Dona Mulambo o nome, sem qualquer conhecimento da médium por quem ela se comunicava naquele momento. É uma criminosa no mundo espiritual. Estão no encalço dela. Ela se consorciou com falanges pesadas das trevas que a protegem. Do contrário, já estaria presa. É uma impostora. Chama-se Cigana da Sedução. Uma mulher ferida e abominável, que encontrou no Médio Osório uma sintonia perfeita para a falta de ética e pudor, para a ganância e a devassidão. Dotada de habilidades incríveis na magia e no domínio mental, atualmente ela está sendo procurada pelas autoridades de nosso plano.
A hora dela chegou. Por isso é que o chamei aqui. Não é por Vilma, e sim pelos inimigos espirituais que querem derrubar você e sua obra. Faz muito sentido, dona Mulambo. Não é, Juliana? Conversamos sobre isso. É verdade, dona Mulambo. Renato e eu temos sentido que precisamos de algo mais na proteção do nosso grupo e da obra assistencial. Não sabemos como e nem o que precisa ser feito. O simples fato de Dona Navalha se comunicar em nosso centro espírita já rendeu conversa fiada entre os mais tradicionalistas. Imagine então se eles souberem que a senhora é a mesma Elantra que se comunica elegantemente em nossa casa. E ai de nós se souberem o quanto estamos admirando o trabalho de vocês. Vocês vão passar por uma prova. Não é com Vilma e nem com a magia de amarração. A prova de vocês vai ser na implantação de uma nova mentalidade em suas atividades espirituais. Para começar o novo campo de proteção da obra e dos seus trabalhadores, todos terão de marcar uma sessão extra aqui na casa de Pai Bené, principalmente todos os seus médiuns. Faremos uma gira especial para realizar a limpeza de magias muito pesadas que estão travando a vida e o trabalho de vocês. Depois, em outra etapa, precisamos limpar o ambiente da obra de vocês, especialmente do centro espírita. Dá para ter uma dimensão do desafio? Ave Maria, dona Mulambo, é muito para minha cabeça. É só o começo. Vilma foi apenas um clique, um alerta para te despertar com relação às necessidades para as quais vocês ainda não olharam com a atenção merecida. O que está acontecendo com você permanece sob a completa ação das equipes do bem que o orientam. Irmão Teófilo, Dona Maria Modesto Cravo, Pai João de Angola, entre outros. Esse Pai João eu nem conheço. Vai conhecer, pode esperar. Vocês estão muito protegidos pelo amor de quem lhes quer bem do lado de cá, e desprotegidos sob o aspecto dos cuidados com forças contrárias ao serviço do bem que realizam no mundo físico. O grupo de vocês está em delicado momento de fragilidade. Sabe do que estou falando? Sei, pois temos por lá muitas histórias de gente com problemas. Vai piorar quando tomarem essas iniciativas. Separar joio e trigo é necessário. É indispensável um saneamento para a tarefa avançar. E quanto a Vilma? Uma pobre coitada, infeliz na vida e mimada. A mãe dela está aqui conosco, pedindo perdão a você pela vergonha que sente da filha. Mesmo? Nossa, diga a ela que lamento e farei o que for possível pelo bem dela. Quer mesmo o bem dela? Sim, o que posso fazer? Mande-a para bem longe de você. Despedir do trabalho? Não precisa. Muda ela de endereço para trabalhar em outro local. Sim, é perfeitamente possível. Zelão pode fazer isso sem sua interferência. Proteja-se, não oferecendo informações sobre as razões da mudança. Apenas Zelão deve saber. Farei isso, dona Mulambo. Você ainda quer fazer alguma pergunta, meu bem? Dirigiu-se a Juliana. A senhora me desculpe mudar o assunto. Estou muito focada em suas sugestões para a nossa casa e vamos estudar como tomar essas iniciativas. Mas o meu coração, por uma razão que desconheço, está angustiado ou talvez curioso em saber mais sobre vocês, as pombagiras. Tenho dito a meu marido que estou muito envolvida com tudo que se refere a vocês. Uma quase incontrolável necessidade de me aproximar e saber tudo sobre o que fazem. Já comecei a ler vários textos na internet. O tempo vai mostrar o que está acontecendo com você. As pombagiras são mesmo tão encantadoras que despertam esse desejo de proximidade, sejam em homens ou mulheres. Pombagiras são investidos de autoridade, com uma força de atração quase irresistível. Espíritos de vanguarda de seu tempo, com acentuada carga do sagrado feminino, isto é, sua força está no feminino, o que lhe confere coragem muito além da média. Por isso catalisam as mulheres, tornando-se uma referência de autoridade, mexendo muito com o raciocínio dos homens. As pombagiras são as rainhas do sentimento enobrecido. São feiticeiras elegantes, que já reencarnaram diversas vezes como médiuns e com grande poder mental. Eu estou mesmo encantada, dona Maria Mulambo, e agradecida. Eu quero dar um presente a você, Renato. Levante-se e venha cá, falou a pombagira. Dona Mulambo, incorporada na médium, também se levantou e, pedindo licença a Renato, colocou a mão direita na testa e a esquerda no coração dele e falou. Isso é para esclarecer por que as mandingas de Vilma estão atingindo você. O que está sentindo? Um desejo físico enorme. Sexo? Sim, desejo sexual. Agora olhe seus pensamentos. O que vê? Vejo um homem muito belo, cercado por diversas mulheres em um quarto, em muita devassidão. Prefiro nem detalhar.
Estou em estado de completo descontrole, dona Mulambo. O que está acontecendo? Pergunte o nome desse homem. Faça a pergunta mentalmente. Espere. Esse homem sou eu? Sim, sou eu. Vejo pelo olhar. Sou eu. Eu estou me sentindo poderoso. Desculpe, mas eu preciso falar. A minha vontade de sair agarrando todas elas naquele quarto. Agora sinta seu corpo. Verifique suas sensações. Nossa, que vergonha. Estou excitada, dona Mulambo. Traga toda essa excitação para onde coloquei minha mão esquerda, para seu coração. Vá, faça isso com a mente. Use a sua força. Meu Deus! O que sente? Uma abrupta mudança. Meu estado de paz e confiança sem comparação. Parece que algo muito ruim foi arrancado de dentro de mim. Pode abrir seus olhos. Enquanto Renato se recompunha, Dona Mulambo, com a mão esquerda agora fechada, carregava dali uma farta dose de material muito similar ao argila, com a forma de um escorpião, de cor marrom escura. Aquilo se mexia com vida própria na mão dela, e quanto mais ela apertava, mais reagia. Ela chegou até a tronqueira, que estava bem perto, depositou aquela forma estranha em um pequeno caldeirão, jogou um pouco de fundanga, acendeu e aquela criatura sumiu no espaço, como se fosse arremessada num potente impulso. Nada disso, evidentemente, podia ser visto a olhos físicos, e diante de tudo que sentiu e presenciou, Renato perguntou: "O que foi isso, dona Mulambo? Pelo amor de Deus!" Falou, olhando Juliana com um olhar de vergonha, todo desconcertado. São seus arquivos kármicos ou registros akáshicos, suas vivências passadas na esfera afetiva. É assim que funciona a maioria das magias. Pode me explicar? Com prazer. Você pode pensar como quiser, mas que existe amarração para o amor, não tenha dúvida. Tudo acontece com base em magnetismo, magia, mais estrutura emocional adoecida, baixa autoestima, mais imaturidade emocional, mais resíduos kármicos no corpo mental inferior, mais espíritos vampirizadores de energia sexual, que topam qualquer parada. Uma pessoa pode sim ter um grande nível de domínio sobre a vida da outra, e chega ao ponto de desestruturá-la completamente. A coisa é tão complexa que existem homens que aprenderam esse caminho, e religiosos, abusadores que se rebaixam a ponto de cumprir ritos voodoos para esses atormentados. E existem mulheres carentes e enlouquecidas, capazes de praticar simpatias e práticas absurdas com o mesmo objetivo. Ambos mexem com energias perigosas e que manipulam da forma mais infeliz, colocando as suas próprias vidas em risco e atraindo somente o pior para o seu caminho. Magia se produz com intenção, mais força mental, mais direcionamento vibratório, mais ativação de registros kármicos, mais espíritos serviçais que executam a magia. A intenção é a coluna vertebral da alma, a marca individual, a identidade espiritual de cada pessoa, que se expressa por meio do interesse, do desejo e da emoção. A força mental é a habilidade dos magos de gerar ou movimentar magnetismo nos rituais, manipular forças que são ativadas em práticas mágicas. O direcionamento é o alvo da magia, a quem ela vai atingir e o que vai envolver. Espíritos serviçais são os quiumbas e eguns, que se envolvem a troco de interesses pessoais dos mais diversos, configurando negociatas em trocas que vão desde a satisfação de vícios até intervenção em favor de elos dessas entidades no mundo físico. Intenção, força mental e direcionamento necessitam de proteção moral e muita nobreza de costumes para se alinhar com a suprema lei do karma. Você viu agora um pequeno lampejo de suas vivências amorosas e de outras vidas. É por essa fresta de resíduos kármicos que a cigana da sedução vem importunando você. Ela sabe precisamente detalhes de seus arquivos akáshicos. Os Exus e as pombagiras são exímios executores do karma por essa razão. Eles sabem ler na mente e na frequência vibratória das pessoas qual é a sua real necessidade, e, em função da bagagem espiritual, são dotados de antevisão, enxergando muita coisa do futuro e do passado desenvolvidos. Graças a essas e outras tantas qualidades que desenvolveram com magia, tornaram-se a hierarquia mais respeitada no mundo dos espíritos com relação a esse tema. E quando o assunto é amor, relacionamentos e sentimentos, as pombagiras são as especialistas no assunto. Lamentavelmente, algumas das magas do além, como a cigana da sedução, utilizam isso levianamente. O que eu fiz aqui é magia, magia branca, magia do bem,
Proteção espiritual que você não obtém somente com o recurso do passe, da água fluidificada, da oração, e nem com algumas práticas de proteção singelas, como as simpatias. Singelas, mas necessárias. Não que eu esteja desmerecendo o valor dessas iniciativas. Você não trata um tumor maligno apenas com remédios. Às vezes, cirurgias são necessárias. Magia é uma cirurgia delicada, que envolve inteligência, habilidade, força mental e moral. O que eu fiz chama-se corpo fechado. Vilma não vai mais atingi-lo de forma alguma. Adorei sua explicação, dona Mulambo, mas foi tudo tão simples e tão rápido. Pode me dizer o que tinha em sua mão? O que a senhora queimou no fogo? É tudo muito simples, sim. Quanto mais habilidade tem um mago, menos folclore. Quanto mais conhecimento, menos artefatos. Quanto mais equilibrados, melhores resultados. Magia não é complicação e ritual. Magia é sabedoria. O que eu queimei foi o objeto etérico que era usado para importuná-lo, o núcleo da própria magia, o ser astral, e que agora foi devolvido pelas próprias forças kármicas ao endereço vibratório original. Endereço original? Sim, quem mandou fazer a magia? Vilma? Sim, infelizmente, assim que está estabelecido na lei. Algumas vezes, quando as leis kármicas favorecem, conseguimos destruir esse objeto etérico aqui mesmo. Não foi o caso da magia de Vilma. O referido objeto saiu daqui direto em direção a ela, por meio dos cordões mentais que ela destinou a você. Essa moça terá sérios problemas com doença. Pare-a como puder. Mas a senhora não poderia ter acabado com isso aqui mesmo? Perdoe minha ignorância em perguntar. Gostaria que fosse assim. Trabalhamos sempre com o intuito de interromper o processo, criar novo ciclo e, acima de tudo, aplicar a justiça. Magia, porém, como lhe expliquei, não se opera apenas com intenção. Existem leis que são soberanas. Os arquivos mentais de Vilma puxaram para ela a própria criação de seus desejos. Ela tem compromisso com a doença. Lamentável. Que coisa triste. Estou muito surpreso com todo esse conjunto de fatos. Jamais desejaria que isso acontecesse. O que vai acontecer com ela está dentro da lei. Não é nosso desejo. Você ainda poderá ajudar, mas lembre-se, com limites. Vejo que também ela acabará chegando até aqui para me procurar. Mesmo? Existe uma grande possibilidade. Seria uma bênção que ela tivesse a sua orientação. Entreguemos isso às sábias leis. Cuide agora de você e de sua proteção. Farei isso, dona Mulambo. Apenas mais uma pergunta. A senhora disse que magia envolve magnetismo, emoções e karma. E quanto aos espíritos que estavam atuando nessa magia contra mim? O que é deles? E eles estão aqui? Não, eles se encontram mais perto de sua obra social, atuando como tropa da guarda cigana da sedução. Há também outros grupos que atuam sobre os encarnados e que podem prejudicá-lo. A complexidade das ligações dessa cigana com traficantes e grupos de extermínio é algo muito perigoso. Não fosse a sua relação tão saudável com a comunidade que você ajuda, as coisas poderiam ser mais graves. Não vou aprofundar o tema com você por agora, mas só para sua informação, você fez muitos amigos, mesmo entre as falanges organizadas da região em torno da comunidade em que atua. A cigana está tendo alguns problemas com isso. Por enquanto, cuide de você e da sua proteção. Na hora certa, falaremos mais sobre esse assunto. Vou lhe dar uma receita para proteção para os próximos 7 dias, nos quais muita coisa vai acontecer. Você vai acender todas as noites, ao dormir, uma vela vermelha para as pombagiras e colocar um pequeno copo com champanhe ao lado. Usaremos o calor da chama e a energia que emana do álcool no serviço de esterilização de sua casa e na manutenção energética do escudo que coloquei agora em seus chakras. Destacarei a entidade para fazer isso a cada noite. Por último, porque preciso atender outras pessoas, quero lhe pedir para dar apoio à sua médium Rosália, que recebeu Maria Navalha. Ela será o primeiro canal dessa etapa nova em sua obra espiritual para a entrada de novas linhas de pensamento e ação. A cigana da sedução já está sabendo que vocês estão aqui. A devolução do objeto de magia ao endereço vibratório de Vilma já é de conhecimento dela. A reação virá. Vão na paz de Zambi, e que Exu proteja, oriente e ampare vocês. Dona Mulambo, ao final do atendimento, abraçou os dois de uma só vez. Renato e Juliano saíram alegres, preenchidos e ricos de esperança. Naquele momento, fechavam-se uma corrente de força e afeto que marcou ainda mais os corações do casal. A mente de ambos rodopiava entre lembranças do atendimento e o que os aguardava no futuro.
Mesmo com os alertas claros e diretos, guardavam com muita fé e coragem na alma. Vilma e sua magia de amarração tomaram uma dimensão minúscula frente ao alerta que o mundo espiritual deu para eles. Em verdade, esses alertas tomam proporções bem mais coletivas para todos aqueles que erguem organizações do bem no serviço de espiritualização. A necessidade imediata de mais proteção, de mais limpezas profundas, remoção de aparelhagens de domínio obsessivo e parasitária, desmanche de magias, realinhamento de corpos sutis e diversas outras iniciativas para a proteção e bem-estar do grupo de trabalho. As equipes de servidores do bem que estão encarnados têm se beneficiado dos recursos abençoados do passe e da oração, embora alguns serviços necessitem de técnicas mais especializadas para alcançar resultados mais profundos, em favor desses trabalhadores que se esforçam sinceramente do comprometimento com a tarefa espírita. As casas, em sua maioria, infelizmente, não estão abertas ou atentas a essa necessidade. Seus trabalhadores pagam um preço muito caro por isso. Não se trata apenas de obsessões. Muito além disso, existem procedimentos de anseio que se tornam tão essenciais como as desvinculações de companhias espirituais nas reuniões mediúnicas de desobsessão. Um simples aparelho tecnológico do tamanho da cabeça de um alfinete pode colocar a vida de um médium na rota de vícios da decadência moral e mental, reativando velhos arquivos adormecidos nas profundezas do inconsciente e guardados no perispírito e no corpo mental inferior do ser. São arquivos kármicos pesados, que merecem todo o cuidado, especialmente daqueles que caminham no rumo da iluminação de si mesmos. Será muito valoroso um esclarecimento em nível mais abrangente sobre a importância das sábias pombagiras nos centros espíritas e em todas as organizações que desejem avançar em nome do amor e do fortalecimento moral. Elas são muito habilidosas em tocar o coração humano e despertar o feminino sagrado, a força da gentileza e da bondade na conduta. Abençoada a organização que abre o coração para a atuação benfazeja das pombagiras.